Quantos se lembram no domingo passado, eu falei com você sobre graça, a graça de Deus, graça, para você. As riquezas de Deus às custas de Cristo, as riquezas de Deus às custas de Cristo. Todos dizem que a riqueza de Deus às custas de Cristo. Conversamos sobre a redenção de Deus às custas de Cristo e o descanso de Deus às custas de Cristo. Falamos sobre a restauração de Deus às custas de Cristo, graça ou acrônimo. É realmente uma ótima maneira de lembrar o que é a graça de Deus em Romanos capítulo 8, versículo 32. A Bíblia diz que Deus, aquele que não reteve seu único filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Portanto, está a riqueza de Deus às custas de Cristo, porque ele não poupou seu filho, porque ele deu seu filho em Cristo. Todas as coisas agora são suas livremente. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Portanto, quando entendemos e pensamos sobre a graça de Deus, não é apenas a graça de ser salvo. Esse é o maior dom de toda a salvação, mas é a graça de perceber que, às custas de Cristo, porque Jesus pagou por tudo isso na cruz, podemos ter as riquezas de Deus, que não estão limitadas apenas ao financeiro. Gostaria que os cristãos entendessem que as riquezas de Deus são sabedoria e que as riquezas de Deus são compreensão. As riquezas de Deus incluem empregos, incluem negócios e ideias. Isso também faz parte das riquezas de Deus, mas é muito mais amplo do que isso. As riquezas de Deus às custas de Cristo. O céu é a maior riqueza de todos os direitos, e ser salvo é a maior riqueza de todas. Mas se pudéssemos entender que a graça é a riqueza de Deus às custas de Cristo por causa de sua morte, agora temos acesso. Temos acesso total ao descanso de Deus, à restauração de Deus, ao reavivamento de Deus e realmente quero falar um pouco sobre isso porque sempre que há trevas na vida, trevas, a maneira como olhamos para as trevas é como, e o que vai determinar o que fazemos com as trevas. E o que fazemos com a escuridão é o que vai determinar o que acontece em nossas vidas. Acho que sempre que algum de nós se encontra no escuro, a primeira coisa que fazemos é acender uma luz ou obter o nosso flash, você sabe, o nosso telefone e lanterna. Ligamos o telefone. Quando não podemos ver algo, nós imediatamente pedimos luz, pedimos luz. Nós colocamos uma demanda sobre a eletricidade, sempre que há escuridão. Quero que saiba que do outro lado da escuridão há um avanço. E do outro lado dessa escuridão está o reavivamento. E do outro lado da sua família dizendo, não, eu não quero ouvir sobre Jesus. Do outro lado disso, cada um deles vai ser salvo do outro lado de você tossindo e se sentindo doente. E do outro lado disso está a cura. E se você acreditar que do outro lado da escuridão, sempre há um avanço e sempre há luz e sempre há reavivamento do outro lado da morte. Há sempre vida do outro lado do tempo das sementes. Sempre há tempo de colheita. Quando uma semente entra no solo, ela é escura e não sabemos realmente quão escura ela é, mas podemos presumir que é bastante escura debaixo da terra, debaixo do solo onde uma semente é plantada. Está escuro lá embaixo. Mas do outro lado disso, a escuridão é a luz do outro lado disso. A escuridão é uma colheita do outro lado dessa escuridão é a vida que se pretendia que aquela semente viesse a acontecer. E então eu realmente quero conseguir, eu quero que a gente consiga olhar para a vida de uma maneira diferente. Então eu sei que todo mundo diz Feliz Ano Novo quando é um ano novo, mas eu quero dizer Feliz Novo Caminho, porque se você vai começar a olhar para a vida de uma maneira nova do ponto de vista de Deus, do ponto de vista do céu, estamos sentados com Cristo em lugares celestiais. Se pudéssemos começar a olhar para a vida do ponto de vista de Deus, de uma posição sentada de descanso, de uma posição sentada, com Cristo, de uma sentada de que estamos reinando com Ele onde estamos sentados com Ele. E somos levantados com Ele. Estamos sentados com Ele e estamos reinando com Cristo. Temos a autoridade, temos o poder sobre nossas vidas. Temos o poder de falar da vida. E se olhássemos para a escuridão de forma diferente hoje, se olhássemos para 2021 de forma diferente hoje, nos prepararíamos para um grande 2022. Se olharmos para o dia de hoje de forma diferente de como olhamos para a vida, essa vida, em vez da vida que nos acontece, devemos começar a ver a vida acontecer para nós. Você sabe, em Gênesis capítulo 1, vemos a maneira como Deus lida com as trevas. E é uma boa maneira de começar o ano. É uma boa maneira de começar um dia. É uma boa maneira de começar qualquer coisa em sua vida é com a palavra de Deus, certo? João capítulo 1 versículo 1, diz que no princípio era a palavra e a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus, certo? Assim, no princípio, era a palavra de Deus. Cada novo começo que você quer na vida,
você quer um começo melhor para este ano do que no ano passado. Começa com a palavra no início era a palavra no início era a palavra no início era a palavra. A palavra de Deus tem o poder de ser o melhor começo que você já teve em sua vida. A palavra de Deus tem o poder de ser o melhor começo deste ano do que qualquer ano que você já teve em sua vida no início foi a palavra. Se falássemos a palavra de Deus como Deus faz, se acreditássemos na palavra de Deus como Deus faz, então encararíamos esta vida muito diferente. Deixaríamos de ter medo dos nossos problemas. Deixaríamos de ter medo do que poderia acontecer. Deixaríamos de ter medo se é doença, se são problemas financeiros, se são problemas do governo, as pessoas perguntando se é a vacina a marca da besta. Se as pessoas tomam a vacina, essa é a marca da besta. Eu acho que se fosse a marca da besta, você saberia que era a marca da besta porque haveria uma besta e você saberia quem ele é e você sabe qual marca você estaria pegando. Portanto, não escute a especulação que as pessoas têm sobre os mal-entendidos e a interpretação errada que usam e fazem a interpretação errada da Escritura e a distorção das Escrituras para criar medo. Se a Escritura está sendo ensinada corretamente, ela produzirá fé. Não medo. Se a palavra de Deus falou corretamente, produzirá fé. Se você está entendendo os dons da salvação, os dons de Deus corretamente, eles lhe trarão fé. Alguém pode dizer amém. Se algo está lhe trazendo medo, não é de Deus. Se algo está causando medo, então é um mal-entendido. Se algo está causando medo, então é uma mentira. Se a verdade que o liberta e a verdade que lhe traz paz e a verdade da palavra de Deus que lhe traz alegria, então as mentiras são o que lhe traz escravidão. As mentiras são o que trazem medo. Se a verdade, se Deus é a verdade e a palavra é a verdade, e Deus é amado e o amor é a verdade. E se o amor está sendo falado, e se você está interpretando a Escritura corretamente, ele vai produzir amor e vai produzir liberdade e vai produzir fé. Mas se está produzindo medo, então você está entendendo errado. Você está lendo incorretamente. Você está interpretando mal a Escritura. A Bíblia diz que precisamos justamente dividir a palavra da verdade. Precisamos dividi-lo corretamente. Entender o que ele está falando, com quem ele está falando e o que ele quer dizer com o que ele está dizendo. Amém. Tantas pessoas têm tantas interpretações diferentes da Bíblia e tantos mal-entendidos porque a religião tenta obter a palavra de Deus, para concordar com a sua condenação e sua inferioridade. E Deus quer que sua palavra lhe revele quem você realmente é, quem ele realmente é e quem você realmente é. O Deus é amor. E nós somos seus filhos e filhas e somos feitos à imagem de Deus. Eu ouço muito isso quando as pessoas dizem: por que você não prega todo o Evangelho? Por que você está apenas pregando os aspectos bons do Evangelho? Por quê? Porque o Evangelho significa boas novas para um. Portanto, não temos nenhuma má notícia Evangelho. Não há mais notícias no Evangelho é uma boa notícia. Não há mais notícias em Jesus vindo para morrer por nossos pecados. Só há boas notícias. Não há mais notícias em Jesus levando nosso castigo na cruz, para que pelas suas pisaduras sejamos curados. Não há mais notícias nisso. Só há boas notícias. Todo o Evangelho é bom. E a razão pela qual as pessoas dizem: bem, não há outro lado do Evangelho que o ruim e as coisas que precisamos fazer, como temos que mudar, e temos que fazer isso e temos que fazer isso. Mas veja, nenhuma dessas coisas vai te salvar. Nenhuma das coisas que você quer mudar em sua vida vai te salvar. Se a salvação é 99% até Jesus e 1% até você, então é realmente 100% até você. Portanto, não é 99% para cima Jesus é 100% até Jesus. Jesus fez 100% do trabalho. Fazemos 0% do trabalho. Simplesmente aceitamos e recebemos livremente o dom da salvação que ele tão livremente oferece. E assim livremente quer que experimentemos não 99% em Jesus e 1% em nós, porque então esse 1% realmente é 100%. Porque se você não fizer o seu 1% e seus 99% não lhe fez nenhum bem, então esse não é o Evangelho. O Evangelho é que Jesus fez tudo. Jesus fez 100% disso. Nossa parte é receber. Se você quiser chamar isso de 1%, você pode chamar assim, mas tudo o que você precisa fazer é receber livremente. Você recebeu. Jesus disse a todos quantos o receberam, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Toda a vida é sobre receber o que Deus tem por nós, e depois dá-lo livremente aos outros. Livremente recebemos, livremente Gênesis capítulo 1,
A terra era sem forma e vazia e as trevas estavam sobre a superfície das profundezas e o Espírito de Deus estava se movendo sobre a superfície das águas. Você sabe que agora o Espírito de Deus está se movendo. Ele está se movendo em você. Ele está se movendo em você. Ele está se movendo. O Espírito de Deus está em toda parte. Deus é onipresente. Ele pode estar em todos os lugares o tempo todo, em cada fuso horário, em cada período de tempo. Tudo de uma vez. O tempo é simplesmente uma medida pela qual Deus nos deu a capacidade de medir. Mas Deus não faz as coisas. Não mede as coisas com base em nossos limites de tempo. Deus está fora das limitações do tempo. Alguém pode dizer amém. É por isso que ele faz tudo bonito em seu tempo, que ele pode tomar o seu passado e ele pode fazê-lo produzir algo bonito em seu. Ele pode pegar seus erros e transformá-los em algo bom. Ele pode pegar suas fraquezas e torná-las fortes. Deus pode pegar qualquer coisa que você der a ele e ele pode dar a volta e transformá-lo em algo bom. Porque o Espírito de Deus está em toda parte. O Espírito de Deus está se movendo em todos os lugares. O Espírito de Deus está sobre todas as superfícies de sua vida. Sobre as superfícies das águas. Sobre a superfície das profundezas, sobre a superfície da terra. O Espírito Santo vive dentro de você se você é um nascido de novo, filho de Deus, e o Espírito Santo está pairando sobre você e sobre você. Havia muitas pessoas que estavam cheias do Espírito Santo e o Espírito de Deus veio sobre elas no Antigo Testamento. O Espírito de Deus viria sobre elas. Mas no Novo Testamento, o Espírito Santo vem a viver dentro de nós. E ele vem até nós. E o Espírito Santo começa a se mover onde quer que você fale. A palavra de Deus. O Espírito Santo pega essas palavras e as realiza. Também não funciona sozinho. A Bíblia diz que os anjos, quando ouvem a palavra de Deus, eles escutam para cumprir a voz da palavra de Deus. No Salmo 107, versículo 20, os anjos cumprem a palavra de Deus através das Escrituras. Aqui em Gênesis capítulo 1, o Espírito Santo pairava sobre a face do abismo. E diz no versículo 2, então Deus disse, que haja luz. Ou Deus disse, a luz seja. Olha, com o que Deus começou. Deus começou com a escuridão. O Espírito Santo estava se movendo sobre a superfície e Deus começou com as e o que ele fez sobre isso. Ele falou de luz, havia luz. E houve reavivamento do outro lado da escuridão. Se percebêssemos que a escuridão não é nossa inimiga. Se percebêssemos que a escuridão não é nada a temer. Se percebermos que a escuridão é um sinal para nós, que há luz e há reavivamento do outro lado desta escuridão, e há um avanço do outro lado desta escuridão. Se não deixarmos essa escuridão falar por nós. Quantos sabem que havia trevas, mas Deus não deixou que as trevas falassem por ele? Deus disse, que haja luz. Deus não permitiu que as trevas escrevessem a história. Deus escreveu a história com suas próprias palavras. Deus escreveu a história com sua própria boca. E você sabe, a Bíblia diz, eu acho que é o Salmo 49. Em algum lugar que temos a língua de um escritor pronto. Nossa língua é como uma caneta. E Deus diz que temos a capacidade de escrever as promessas de Deus em nossas vidas para escrever com nossas palavras. A vida e a vida virão a passar para a luz correta e a luz virá a acontecer. Você tem esse tipo de poder. Como lá está? Salmo 45 versículo 1, minha língua diz que é a caneta de um escritor pronto. Meu coração está transbordando com um bom tema, mas seu coração transbordando com um bom tema não trará o bom tema para passar até que sua língua comece a escrevê-lo como um escritor pronto. Não, alguns de nós provavelmente nunca viram esse versículo na Bíblia porque a religião não nos ensina que temos poder. A religião nos diz que somos impotentes, mas a verdade de Deus e o Evangelho não é religião. É um relacionamento com Deus. E nessa relação, Ele nos dá todas as munições. Precisamos lutar a boa luta da fé. E Ele nos deu uma língua, que é o escritor pronto, como uma caneta. E é escrever a cura na existência. É escrever bênção na existência. Eu não estou esperando por um novo ano civil para mudar minha vida. Eu vou falar a palavra de Deus. E eu vou usar minha língua como uma caneta de escritor pronto. E vou trazer palavras de vida porque somos feitos à imagem de Deus. E se Deus, quando enfrentou as trevas não o assustaram. Quando confrontado com a escuridão, ele não deixou a escuridão falar por ele. Quando confrontado com a escuridão, o que ele fez? Ele falou pouco. Quando confrontados com a doença, devemos falar de cura. Não estou dizendo que nunca devemos admitir. Sim, eu estou lutando com eu estou doente. Não é uma má confissão dizer que está doente. É uma má confissão não dizer que você está curado, é uma má declaração parar de falar a palavra de Deus.
Isso é o que eu quero que você entenda, é que o avanço no reavivamento que Deus na terra e no universo estava no meio das trevas. Ele falou da vida, falou da luz e aconteceu. E foi assim que Deus nos enviou. Somos programados para usar nossas palavras. Estamos programados para usar a boca. E muitos de nós o usam da maneira errada. Todos dissemos coisas que gostaríamos de retirar. Mas essas palavras perfuraram, certo? Essas palavras machucaram. Como as palavras poderiam ser poderosas? Como as palavras podem causar danos? Se eles não são poderosos, isso deve nos dizer algo sobre nossas palavras. Cada um de nós pode ferir alguém pelas coisas que dizemos. Palavras são como espadas. E é por isso que a Bíblia diz que a palavra de Deus é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. E quando usamos a palavra de Deus como nossa arma, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, estamos trazendo vida a este mundo. Estamos trazendo luz para este mundo. Trazendo paz a este mundo. Quando falamos a palavra de Deus, estamos apenas liberando e ativando o poder de Deus ao nosso redor. E se cada crente estava fazendo isso, você pode imaginar a fé e o otimismo e a alegria e a felicidade que existiriam neste mundo. Estamos nos aprisionando com nossa própria negatividade. Estamos nos aprisionando com nossas próprias palavras obscuras. Estamos nos aprisionando deixando a escuridão falar por nós. E não vou deixar a escuridão falar por mim. Minha língua é a caneta do escritor pronto. E vou escrever palavras de fé, palavras de luz, palavras de amor, palavras de competência, palavras de vitória. Nós somos a cabeça e não a cauda, estamos acima e não abaixo. Somos abençoados entrando e somos abençoados saindo e podemos enfrentar este ano e podemos enfrentar qualquer ano e podemos enfrentar qualquer tempestade. E podemos enfrentar qualquer situação sabendo que podemos cortá-la com a língua de um escritor pronto, podemos cortá-la com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Em João 11, versículo 4, Jesus disse algo muito poderoso. Quando lhe disseram que Lázaro estava doente. E quando Jesus ouviu isso, ele disse, esta doença não vai acabar em morte. Não vai acabar em morte. E se você ler o resto de João capítulo 11, você perceberia, espere um minuto, Lázaro morreu. Ele realmente morre. Sabe, é mais ou menos como Jesus fez. Ele morreu. Mas ele ressuscitou dos mortos. Esta doença não terminará em morte. Então isso me diz alguma coisa. Não importa como está indo. Só importa como termina. Não importa como está indo. Só importa como termina. Pode estar indo muito mal, mas não vai acabar em morte. Pode incluir a morte, mas não vai acabar aí, não importa o que está acontecendo na vida de Lázaro. Jesus disse algo muito poderoso. Esta doença não terminará em morte, mas incluiu a morte, mas não terminou aí. Mas parece que ele mentiu. Esta doença não vai acabar em morte, mas incluiu a morte, mas não terminou aí. Portanto, sua situação financeira pode ter incluído a falência, mas não precisa terminar aí. Sua situação de trabalho pode ter incluído que você acabou de ser demitido ontem, mas isso não termina aí. Pode incluir disparos. Pode incluir você se demitir. Pode incluir o dinheiro que se esgota, mas não termina com o dinheiro que se esgota. Termina com o dinheiro transbordando. Não termina com o diagnóstico do médico. Termina com sua saúde e sua cura, ou termina com você no céu de uma forma ou de outra. Não termina do jeito que parece. Então não importa como está indo. O que importa é como termina. Rapaz, se nós podemos obter um porão de que a perspectiva, que eu uso esta ilustração uma vez por ano agora poderia muito bem ser o primeiro do ano, eu estou segurando em minhas mãos. O que todos reconhecem como um pedaço de madeira chamado de 2x4, ter 2 polegadas de largura ou 2 polegadas de espessura e 4 polegadas de não é o exato, mas é por isso que é chamado de 2x4. Bem, meu ponto é simples que precisamos ser golpeados sobre nossa cabeça com um espiritual 2x4. E o que quero dizer com isso é que precisamos pegar os 2 e transformá-lo em um 4. E o que quero dizer com isso é que a vida não está acontecendo com você. A vida está acontecendo para você. Agora, se você apenas substituir os 2 por um 4, e é por isso que precisamos entrar em nossas cabeças, precisamos dele. Não tentem isso em casa, pessoal, por favor. Precisamos entrar em nossas cabeças. Nós apenas obtê-lo através de nossas cabeças grossas que temos que substituir os 2 com um 4. Nós precisamos nós viver pela regra de 2 por 4. Essa vida não está mais acontecendo, a vida está acontecendo para mim.
Quando José foi jogado na cova por seus irmãos, quando ele acabou no palácio e seus irmãos pensaram que ele ia se vingar deles. Ele disse que vocês queriam dizer isso para o mal, mas Deus quis dizer isso para o bem. Você pode ter feito o mal para mim, mas Deus quis dizer isso para mim, porque o que acabou acontecendo é, você sabe, a história de que José acaba sendo o segundo no comando do mundo inteiro ao lado do faraó, e ele conta seus sonhos ao faraó. E ele diz ao faraó como salvar o mundo. E ele acaba salvando o mundo inteiro, tudo começando com ele, sendo jogado no poço por seus irmãos. Quando eles ficaram com ciúmes dos sonhos que ele tinha, não importava como estava indo. Só importava como terminava e como terminava. Terminou com José no topo do mundo, não para governar os outros, mas para servi-los e ajudá-los a salvar o mundo, que é exatamente o que ele fez. E se mudarmos nossos 2 para 4, a vida não vai acontecer comigo. A vida está acontecendo para mim. Se olharmos para a vida assim no 2º capítulo de Coríntios, versículo 17, ele realmente nos diz a mesma coisa que diz sobre nossa leve aflição. A nova tradução padrão americana diz para nossa leve e momentânea aflição. Agora, alguém já experimentou alguma aflição? Doenças é uma aflição. Problemas financeiros são uma aflição. Problemas emocionais são uma aflição. Ter problemas de relacionamento é uma todos nós já tivemos aflição. Todos sabemos como é experimentar a aflição. Algo que nos aflige é algo negativo que nos aflige. Mas repare como Paul lhe chama. Ele chama de momentâneo e chama de leve. Rapaz, quando está acontecendo com certeza não parece momentâneo. Parece que vai durar para sempre, não é? E quando está acontecendo, não parece leve. Parece muito pesado. Mas Paulo coloca isso em perspectiva, que é o que 2 por 4 pensar é tudo sobre. É tudo sobre uma mudança em nossa perspectiva para a aflição da luz momentânea, é apenas momentânea em comparação com a eternidade. E é muito leve em comparação com quanto tempo pode durar e quanto pode afetar você. Não pode controlar sua vida. Ele disse que para a aflição leve momentânea está produzindo o quê? O que o versículo diz para a aflição da luz momentânea está produzindo para nós, o que para nós, não pule essas palavras para a aflição da luz momentânea está produzindo para nós. Para nós. A leve e momentânea aflição está produzindo algo para você. Em outras palavras, podemos empregar essa aflição leve e momentânea. Nós não, ele não nos controla. Não nos governa. Está nos servindo. Vai acabar fazendo algo por nós, pois uma leve e momentânea aflição está produzindo para nós um eterno peso de glória, muito além de qualquer comparação. Esse é um versículo incrível bem aqui, especialmente que o que vai acontecer como resultado dessa leve aflição momentânea, está produzindo um peso eterno de glória, muito além de toda a comparação que está produzindo para nós. Está produzindo para nós enquanto eu tenho isso em várias traduções nas novas normas americanas produzindo para nós na nova versão do Rei James, está funcionando para nós na versão padrão em inglês. Está se preparando para nós e está na tradução da VN e alcançando para nós. Agora, quero que vocês pensem nessas palavras por um momento que são os problemas leves e momentâneos que estamos experimentando a aflição. Estamos vivenciando 2021 que vivenciamos. O que quer que venha contra nós em 2022, o que quer que aconteça e o que quer que nos seja feito, fará algo por nós de novo, para dizê-lo desta maneira que está produzindo para nós um peso eterno de glória, está trabalhando para nós um peso eterno de glória. Está funcionando para nós. Está funcionando para nós. Não estamos trabalhando para isso. Está para nós. Está produzindo algo para estar funcionando algo para nós. Está preparando algo para nós e está alcançando algo para nós. Esse é o tipo de perspectiva que eu quero que você enfrente este ano. Essa é a maneira de olhar para a vida. Não importa o que te acerte, não importa o que venha contra você, mude o 2 para um 4. Não é o que está acontecendo comigo. É o que está acontecendo comigo. Está produzindo para mim. Está funcionando para mim. Está se preparando para mim. Está alcançando algo para mim. Oh, amado. Se você pegar isso primeiro, hoje, se você pegar a verdade de Deus, se você perceber que Deus sabia o que você iria enfrentar no ano passado, Ele sabe o que você vai enfrentar este ano. Ele sabe o que você passa hoje. Ele sabe o que você vai passar amanhã. E Ele está fazendo todas as coisas trabalharem juntas para o seu bem. Ele está transformando isso de algo que está te afligindo para algo que está funcionando para você. Algo está conseguindo algo para você. Algo que está preparando algo para você. E isso supera tudo o que você está passando agora. Eu amo Romanos capítulo 8, versículo 28.
Quando ele diz todas as coisas, coisas boas, todas as coisas, coisas ruins, todas as coisas erradas. Escolhi decisões erradas. Eu fiz todas as coisas. Isso não é uma desculpa para continuar fazendo algo que você sabe que está errado ou está machucando alguém. Mas é uma compreensão da misericórdia. Está se dando graça. É dar misericórdia e graça a outras pessoas. Sei que fez algo comigo que me machucou, mas sabe de uma coisa? De alguma forma, isso está funcionando para mim. Isso é conseguir algo para mim. Está preparando algo para mim. Está produzindo algo para mim. Rapaz, isso vai nos livrar de toda a amargura. A única razão pela qual ficamos amargurados com alguém, não é o que eles fazem. É o que achamos que eles fizeram. Achamos que o que eles fizeram tem o poder de fazer algo pior em nossas vidas. Quando a verdade é que o que eles fizeram apenas te capacita. Quando você não a capacita mais para controlar como você a enfrenta, como lida com ela e como a encara. Ele não tem mais controle sobre você porque você mudou sua perspectiva disso. Você tirou seu poder, você declarou e decidiu que essa coisa vai funcionar para você. Não contra você. A coisa que essa pessoa fez com você será produzida algo de bom em você por causa de sua fé, por causa da maneira como você olha para ela e o que você diz sobre ela. Eu amo o que ele diz. Acho que está na nova tradução padrão americana deste versículo, Romanos 8, 28, pois Deus faz com que todas as coisas trabalhem juntas para o bem. Agora sabemos que Deus não causa todas as coisas. Se você toma uma decisão ruim, não é que Deus tenha causado essa decisão. Não é que Deus cause o mal. O mal causa o mal, as pessoas mais causam o mal. O diabo causa o mal, mas Deus não causa o mal, mas Deus faz com que todas as coisas trabalhem juntas para o bem daqueles que o amam e são chamados de acordo com seu propósito. E isso é você e eu, filha de Deus, acredite em mim. Você está amando a Deus agora, só por acreditar. Se você apenas acreditasse no amor dele por você, esse é o seu primeiro passo para amar a Deus. Quando você acredita no amor que ele tem por você, é que você realmente o ama. A Bíblia diz que o amamos porque ele nos amou primeiro. Primeiro, João 419. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Portanto, conheço muitas pessoas que se desqualificam deste versículo dizendo: acho que não devo amar a Deus o suficiente porque todas as coisas não estão funcionando juntas para o meu bem. Você ama a Deus o suficiente, porque a única maneira de amar a Deus é pelo amor que ele tem por você. Você só o ama de volta porque ele te amou pela primeira vez. Então você está indo bem. Você está amando ele. Então, por que as coisas não estão funcionando juntas para o seu bem? Porque elas ainda não terminaram. Pare de puxar tudo para fora do forno antes de terminar. Pare de tirar as coisas do forno antes de serem cozidas. Eu sei o quanto você está com fome, mas não sabe bem frio. Eu sei o quão faminto você está, mas não sabe bem quando não está terminado. Sei que está com fome, mas não está. Não vai satisfazer a sua fome da maneira que iria, se você apenas deixá-lo terminar, deixá-lo marinar. Que Deus termine o que começou. Ele não faz com que todas as coisas, mas ele faz com que todas as coisas trabalhem juntas para o nosso bem, a perspectiva certa para este novo ano, a perspectiva certa para este novo dia, a perspectiva certa para esta nova hora, a perspectiva certa para a sua próxima hora, a perspectiva certa. Quando você chegar em casa hoje, a perspectiva certa. Quando você acordar amanhã, a perspectiva certa. Quando você vai para a cama esta noite, a perspectiva correta é ver os problemas como possibilidades, ver os problemas como oportunidades que você vê que muitos cristãos gastaram sua energia de fé. Eles gastaram sua energia de fé em tentar evitar problemas, tentando inclinar os dedos dos pés ao longo da vida. Então eles nunca fazem nada. Eu não quero nunca ter um problema. Não quero que ninguém fique bravo, não quero que ninguém faça nada de errado comigo. Estou tentando. Você não pode viver assim. As pessoas vão pensar mal de você. Às vezes você vai cometer erros. Outras pessoas vão cometer erros. O que temos que parar de fazer? Parar de tentar viver uma vida livre de problemas e começar a viver uma vida de perspectiva que nossos problemas são simplesmente oportunidades que são problemas. Se olhado corretamente, se olhado do ponto de vista de Deus, eles não são muito longos. Eles são muito leves. E eles estão produzindo um peso muito maior de glória, que dá glória a Deus. E a glória é a chegada do poder de Deus. Então,
Não só você vai experimentar a chegada do poder de Deus, mas você vai dar glória a Deus porque você vai olhar para essa coisa do ponto de vista de Deus, em vez de seu ponto de vista. Voltando ao segundo capítulo 4 de Coríntios, versículo 17, olhe para o que ele diz aqui. Ele diz que, para a nossa luz momentânea, a aflição está funcionando para nós, produzindo para nós um peso de glória, muito além de qualquer comparação. E como ele faz isso? Como isso funciona? Como posso lhe dar essa leve e momentânea aflição financeira? Você tem crédito ruim. Você tem dívidas, Como eu aguento essa leve e momentânea aflição? O médico disse que você está doente. O médico disse você tem um problema. Você precisa da cirurgia. Suas finanças dizem isso, seu casamento está dizendo isso, seu amigo está dizendo. Como você aceita essa aflição que está lhe causando dor, medo e ansiedade? E como você obtê-lo para produzir, para trabalhar, para conseguir, para produzir para você? O próximo versículo responde à pergunta, versículo 18. Enquanto olhamos não para as coisas que são vistas, mas para as coisas que não são vistas, para as coisas que são vistas estão temporariamente sujeitas à mudança. Mas as coisas que não são vistas são eternas. Enquanto olhamos, enquanto queremos. Eu estava me perguntando se você vai conseguir essa enquanto observamos, enquanto olhamos, ouvimos, gangue, a coisa, a aflição que está vindo contra você, está produzindo algo grande para você. Está alcançando algo grande para você. Está funcionando muito bem para você enquanto você está olhando para o versículo 18. Enquanto você olha. Enquanto você olha para as coisas de forma diferente, enquanto você olha, o que você está olhando enquanto você olha agora? As coisas que são temporárias, as coisas que são eternas quando você tem aflição, mas você está olhando para a promessa de Deus quando 10 leprosos tinham lepra, mas um olhou e viu que ele estava curado. O que você está olhando é o que vai fazer com que a aflição que está em sua vida produza para você algo além de todo o peso e glória, além do que você poderia imaginar e além de ouvir. Tomar boas decisões é muito melhor do que tomar decisões ruins. Gangue, todos fazemos coisas ruins. Às vezes, fique em paz consigo mesmo. Dê a si mesmo graça, pegando esse erro e indo para Deus. Eu vou me concentrar no bem que pode sair disso, em vez de como isso vai me destruir. Me derrote, me machuque por minha causa. Que tal dizermos, Deus, que isso vai produzir algo para a sua glória? Estou confiando em você para transformar isso em algo bom. Poderíamos olhar para 2020 e dizer, Covid arruinou nossas vidas. Poderíamos olhar para 2021. Covid arruinou vidas. E, francamente, é por isso que o mais importante é o que é eterno. Não o que é temporário, porque francamente gangue, se uma pessoa nasce de novo e eles encontraram Jesus como seu Salvador e Senhor, se eles receberam Jesus como seu Salvador, acreditam que ele ressuscitou dos mortos e eles morreram de Covid e eles estão no céu. Se morreram de câncer, estão no céu. Morreram de velhice, estão no céu. Se eles morreram, salvos estão no céu. E então o que importa para nós, o que precisa importar para nós é que devemos olhar para a vida que é temporária e parar de nos concentrar nas coisas temporárias da vida e olhar para as coisas que são eternas. Concentre-se nas coisas que importam. E veja as coisas do ponto de vista de Deus. E adivinha só? Estaremos mais interessados em salvar as almas das pessoas do que preocupados se elas pegarem uma doença ou um vírus, ou se elas pegarem alguma coisa, porque a vida está cheia de problemas e a vida está cheia de aflição. E este mundo está cheio de coisas ruins. E ele vai nos encontrar algum dia em algum momento, e nós vamos enfrentá-lo algum dia. Vai nos atingir com força às vezes. E o que temos que fazer é perceber que não estamos focados nisso. Isso pode ter me atingido, mas não é o meu foco. Deus vai transformar isso em algo bom, porque minha vida eu estou nesta terra para a glória de Deus, para a sua glória, de sua glória, para a sua glória. Estou nesta terra para o seu trono, do seu trono, no seu trono para o seu trono. Isso é você e eu. E, portanto, não importa o que vem contra nós, é produzir algo para nós,
Porque se Deus é por nós, quem pode ser contra nós se Deus é por nós? O que ele está dizendo lá em Romanos 8:31? Quando Paulo diz, se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Ele não está dizendo que não haverá pessoas contra nós. Ele está dizendo que não importa se você está focado em quem é para você. Se Deus é por nós, ele está fazendo a pergunta retórica de uma forma quase zombeteira que pode ser contra nós. Isso não importa. Quem está contra nós? Isso não importa. Não é engraçado como não gostamos de certas pessoas quando elas são como nós não gostamos, como vamos fazer esportes por um momento. Nós não gostamos do melhor jogador do mundo porque eles não estão no nosso time. Então, somos convidados. Pensamos que eles estão contra nós e, portanto, estamos contra eles. Então Tom Brady nos últimos 20 anos, talvez você não gostasse dele. Ele era o quarterback do New England Patriots. Agora os Tampa Bay Buccaneers de volta. Na verdade, ele me esfregou do jeito mais se o Chicago Bears o tivessem recrutado. Se tivessem recrutado metade dele, ficaríamos tão felizes. Por que teríamos? Por que seríamos felizes? Porque o melhor cara é para nós. O melhor jogador é para nós. Nós amamos Michael Jordan porque ele era para nós. Todo mundo o odiava, mas ele estava por nós. E se ele estava por nós, não importava quem estava contra nós. Nós sempre ganhamos as finais. Quando Michael Jordan estava na equipe, se Deus é por nós, não importa. Quem está contra nós? O que importa é quem é para nós. Deus está do nosso lado. Nós o pegamos. Ele não. Quem pode ser contra isso? Não importa quem pode ser contra isso, é problema deles, porque Deus é por nós. Quem pode ser contra nós? Esse é o problema deles. Isso não é problema porque Deus é para nós. Bem, se pudéssemos olhar para a vida assim, a perspectiva correta é ver a vida acontecendo para nós, não contra nós ou para nós. A perspectiva correta é ver os problemas como possibilidades e não como sentenças de morte. E a perspectiva certa é ver as pessoas não como problemas para resolver, mas como pessoas para desfrutar. Você sabe, eu quero que você olhe para a vida. Se você apenas levar essas 3 coisas deste dia em diante, ou apenas começar com este dia, completamente sozinho, vamos decidir hoje que a vida está acontecendo para nós. Não para nós. Decidamos hoje que os nossos problemas se transformarão em possibilidades e oportunidades. Eles não vão nos destruir. Eles não vão nos derrotar. Eles não vão nos colocar de volta. Eles não vão nos arruinar. E vamos decidir hoje. As pessoas vão ser algo que gostamos, não algo que temos que consertar. Não alguém que temos consertar. Rapaz, se olharmos para são as coisas que aconteceram conosco de forma diferente. Se olhássemos para os problemas que temos de forma diferente, e se olhássemos para as pessoas de forma diferente, seríamos verdadeiramente se percebemos que a vida não está acontecendo comigo, está acontecendo comigo. Se aceitarmos essa verdade, meus problemas são minhas possibilidades. Meus problemas vão gerar oportunidades. Meus problemas vão produzir algo melhor na minha vida porque não estou focado no problema. Estou focado em Jesus. Estou focado no prêmio, não no problema. Estou focado no que Deus pode fazer com isso, em vez do que essa coisa pode fazer comigo. E se olhássemos para as pessoas, não como problemas para resolver, mas como pessoas para desfrutar, seríamos verdadeiramente felizes. O ano virando e o calendário mudando. Não vai fazer você feliz, mas a maneira como você olha para este novo calendário que pode fazer você feliz. A maneira como você olha para o que está por vir, seu caminho, que pode fazer você feliz. O jeito que você olha, o jeito que você escuta. Então não está feliz. Feliz Ano Novo. Como você ouve? O que você está ouvindo? Quem são as vozes que você está ouvindo? Quais são as vozes que você está ouvindo? Você está ouvindo as vozes de Deus. A voz de Deus é ouvir a voz do amor. Você está ouvindo vozes de encorajadores. Você está ouvindo a voz da negatividade, fofoca e divisão.
Menino Paulo entendeu. Paulo, o apóstolo, entendeu como olhar para as pessoas quando escreveu o livro de Filipenses. Ele basicamente disse 3 coisas para eles no livro de Filipenses. Ele disse: eu agradeço. Ele disse: eu te amo. Ele disse: eu acredito em você. Você sabe essas 3 coisas. Foi assim que decidi olhar para você. Então decidi olhar para mim mesmo. Decidi olhar para Deus. Eu te agradeço. Eu te amo. Eu acredito em você. Pensei ter olhado para você. Agradeço por ser uma família espiritual comigo. Eu agradeço. E eu acredito em você, não importa o que eu esteja passando, eu te agradeço. Não importa o que estou passando, eu te amo. Não importa o que eu estou passando, eu acredito em você, não importa o que você está passando, eu te agradeço. Não importa o que esteja passando, eu te amo. Não importa o que esteja passando, eu acredito em você. É assim que Deus nos vê. É assim que precisamos nos ver. É assim que precisamos ver outras mudanças de perspectiva. Quando você começa a agradecer as pessoas em sua vida, em vez de tentar consertar as pessoas em sua vida, seu quociente de felicidade flui. Quando você vê pessoas, alguém a quem agradecer, alguém para amar, alguém para acreditar, em vez de alguém que é uma ameaça, alguém que está fazendo você infeliz, alguém que está causando problemas. Não, eles não são a causa disso. A vida está acontecendo com você, não com você. Algo bom está vindo disso. Use sua fé para ver problemas, tornar-se possibilidades, em vez de evitar problemas. Toda a luz ao longo de sua vida, na qual você falhará porque haverá problemas que você não pode parar, mas você pode olhar para eles de forma diferente e você pode ver a possibilidade neles. E você pode olhar para eles do ponto de vista de Deus, o que o inimigo envia para derrotá-lo. Deus se curva para completá-lo. Acho que nunca vou me cansar de dizer isso. Espero que você nunca se canse de ouvi-lo, porque realmente é assim que a fé funciona. Você percebe que suas palavras têm o poder de atravessar quaisquer problemas que você esteja enfrentando. De qualquer forma, problema não tem mais poder sobre você porque você sabe, você tem poder sobre ele. Vamos ficar juntos hoje. Espero que este Ministros para você Esperança fez valer a pena o seu tempo para vir e para adorar juntos e para se conectar conosco na cidade, para se conectar conosco ao redor do mundo. Se você nunca recebeu Jesus Cristo como Salvador e Senhor, ore isso em voz alta comigo. Todo mundo ore isso em voz alta. E sei que as pessoas estão rezando online pela primeira vez. Talvez estejam rezando aqui pela primeira vez, mas todos rezem juntos. Em voz alta, Pai Celestial. Convido Jesus para minha vida como meu Salvador e Senhor. Acredito que Jesus morreu por meus pecados e ressuscitou dos mortos. De agora em diante, eu sou um filho de Deus. Se você orasse essa oração para receber Jesus Cristo como Salvador e Senhor, você viria ao altar hoje e diria a alguém, você pararia alguém em uma de nossas cabines e diria a eles, e nós temos um livro para você. Os próximos passos de sua jornada com Deus são absolutamente gratuitos. Você pode baixá-lo em qualquer lugar do mundo. Para aqueles de vocês que estão assistindo online, o poder de uma nova vida é meu presente para vocês. São os próximos passos nesta jornada com Deus. Se você precisar de oração por qualquer outra coisa que não cobrimos, tendo profetizado, venha ao altar. Um de nossos parceiros de oração vai orar com você e se juntar com você. Caso contrário, você está dispensado. Obrigado por vir na neve. Obrigado por ter vindo no tempo difícil. Obrigado por estar aqui. Eu amo vocês. Acredito em você na próxima vez. Deus te abençoe.